Olá, seja muito bem-vindo à unidade 3 do curso Religiões Comparadas. Meu nome é André e eu continuarei aqui com você ao longo dessa jornada. Como você deve se lembrar, nós tratamos na unidade 1 sobre definições de religião, falamos um pouco sobre a relação da religião-comunidade, como ela surgiu, como se desenvolveu. Na unidade 2 falamos sobre o monoteísmo e eu fiz uma breve apresentação sobre as grandes religiões monoteístas da história. Passeamos um pouco sobre o cristianismo, sobre o islamismo, o judaísmo, falei um pouquinho sobre uma religião extremamente exótica que é o zoroastrismo e hoje nós vamos trabalhar um outro aspecto das religiões. Nós vamos falar sobre as religiões do Oriente, essas religiões que pra gente parecem uma coisa tão exótica, tão inusitada, mas estão fazendo parte da nossa vida. Constantemente nós encontramos pessoas que fazem acupuntura, pessoas que praticam o yoga, ou yoga, como você preferir. Então, são religiões que estão ali, de uma maneira ou de outra, minando a nossa cultura, fazendo parte da nossa cultura. Aqui onde está localizado o Ibade, por exemplo, na cidade de Pindamonhangaba, existe um centro Hare Krishna, que é um dos maiores centros do mundo na cultura Hare Krishna, na religião Hare Krishna. Eu não falo dessa religião ao longo do livro, não falo aqui na nossa exposição, mas só para você ter uma noção de como as religiões orientais elas estão influenciando a nossa cultura no dia a dia, no cotidiano. E vamos falar disso de uma maneira um pouco mais detalhada hoje. Vamos lá? As religiões do leste asiático, por exemplo, elas são fundamentais para o desenvolvimento político, social e educacional de seus povos. Aqui vale um parênteses, veja só. A religião na Ásia, a religião entre os povos asiáticos, ela é interpretada de uma outra forma, de uma forma muito diferente da forma que nós estamos acostumados. Vou explicar isso para você daqui a pouquinho, mas só para você já ficar com isso na sua mente. Para muitos nessas sociedades coletivistas, a religião de uma pessoa é determinada pela cultura e reforçada por meio do legado familiar, ou seja, eu sou budista, meu filho vai ser budista também, e eu sou budista porque o meu pai e o meu avô foram budistas. E existe uma coisa de sucessão, de herança lá. Então é muito difícil você evangelizar uma pessoa e ela mudar de religião lá quando ela se sente atraída por Cristo ou pelo Evangelho. Por quê? Porque a tradição ela pesa muito. Nós sabemos que o Espírito Santo faz o convencimento do indivíduo, faz a obra na pessoa, mas você já fica sabendo que esse trabalho é um trabalho extremamente árduo do ponto de vista da divulgação da mensagem. Lá, algo que é muito comum, e nós falamos lá um pouquinho na primeira unidade, lá é muito comum o animismo. Ele pode ser encontrado em muitas religiões tribais ou primitivas, mas também nas religiões asiáticas, tá? Que surgiram antes mesmo de religiões grandiosas, como o cristianismo, o budismo e o hinduísmo. Essas muitas religiões existem lá no leste asiático, principalmente em áreas rurais ou subdesenvolvidas, comunidades insulares e entre grupos tribais ou nacionalidades minoritárias, ou seja, o animismo está vivo ainda, ele continua existindo lá no leste asiático. O confucionismo, por sua vez, é uma coleção de ideologias que são desenvolvidas a partir dos ensinamentos do filósofo chinês Confúcio. Veja só, ele é um filósofo que surgiu no século V a.C. Veja que ele, apesar de ser filósofo, ele desenvolveu uma religião. É uma religião extremamente intelectual, é uma religião extremamente sistematizada e que é baseada nos princípios desse homem. As filosofias de Confúcio abordam todas as facetas da vida, desde sistemas políticos até educacionais, assim como a vida comunitária e familiar. Ele ensinou a importância do amor e da preocupação pelos outros, a ser alcançada por meio da autodisciplina e da atenção aos outros. Aí você pergunta agora, Já vimos a unidade 1, a unidade 2, aí você pergunta, professor, eles são monoteístas ou politeístas? Não importa. Essa é a verdade. E por que não importa? Não importa para você, professor? Não. Eles não levam, para eles tanto faz. Eles não se preocupam com isso. Eles não se preocupam se você acredita em um único Deus ou em vários deuses. Para eles, o que importa é que você pratique os valores morais que estão dentro dos ensinamentos de Confúcio. Essa é assim que eles interpretam a religiosidade deles. Diferente, né? É muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Os primeiros escritos chineses, eles referem-se a um Deus supremo ou supremo denominado céu ou imperador celestial.
Esses são os primeiros escritos, tá? Eles são, se a gente for olhar do ponto de vista formal, a gente pode dizer eles são monoteístas. Mas olha, hoje em dia o confucionismo pouco se importa com a devoção a um Deus, né, seja ele o céu ou o imperador celestial. Basta que você siga as verdades do confucionismo para que você possa ser chamado um seguidor de Confúcio. Confúcio, na época, ele compartilhou essa crença dizendo: quem ofende o céu não tem ninguém a quem orar. O céu presidia com a lei moral, ou seja, você tem que seguir uma série de leis para que você possa ser considerado um seguidor do confucionismo. Seguidores posteriores consideraram o céu como o poder moral divino do cosmos, expresso em perfeita harmonia com a humanidade. Tá vendo? É isso que eu falei. Depois foi mudando, até que hoje eles entendem que basta você seguir a lei moral, seguir a ética confucionista, para que você possa realmente ter uma vida íntegra e alinhada com a verdade de Confúcio. Lá também existe uma outra cultura, uma outra religião, que está muito alinhada com o confucionismo, que é chamada de taoísmo, que é um sistema filosófico também, que defende a unidade com o fluxo natural do universo. Então tem uma coisa esotérica aí por trás, tem uma espiritualidade profundamente esotérica por trás. No confucionismo não existe espiritualidade por trás que se manifeste no físico. Basta você seguir os valores morais, basta você seguir os princípios que estão lá enunciados. É isso que você tem que fazer para ser considerado um adepto do confucionismo. No taoísmo, pelo contrário, já existe a relação com o universo, a relação com as energias do mundo que estão influenciando a Terra, que estão influenciando a sua existência. O taoísmo, como o confucionismo, ele remonta à China, também de lá, e até hoje influencia muito do pensamento chinês. Tá? Os seus adeptos eles tentam se alinhar com o Tao, o caminho. Existe uma série de livros a respeito desse tema. O taoísmo se espalhou em outras regiões do mundo, embora se destaque mais em China, Singapura e Taiwan. Ele também é muito comum no Japão, tá? Ele também faz parte da tradição no Japão. Para o taoísmo, o mundo se move em ciclos infinitos de mudança e variação, ou seja, a nossa existência ela ocorre em ciclos. Então esse não é o primeiro ciclo que aconteceu. O que significa isso? O mundo ele existe, se desenvolve, é destruído e depois tudo recomeça. Para eles é assim que acontece. E para eles, essa filosofia que a gente está colocando aqui é retratada no símbolo do Yin Yang. Sabe aquele símbolo do Yin Yang que parecem dois peixinhos? Normalmente é um peixinho preto com o olho branco e um peixinho branco com o olho preto. Vem daqui, do taoísmo. O Yin é o lado escuro, o peixinho preto com o olho branco. É a respiração que formou a Terra. O Yang é o lado da luz, a respiração que formou os céus. A interação dos dois é visível em todo o universo. Aqui é interessante que eles não definem como a gente olha para esse símbolo e fala é a relação do bem e do mal. Não é necessariamente isso. É a relação dos opostos para eles. Então eles dizem que tudo existe em uma relação de opostos. Se existe o bem, existe o mal. Se existe o homem, existe a mulher. Então eles trabalham dessa forma. Se existe o quente, existe o frio. Essa é a crença deles. O Tao é essencialmente incognoscível. O que significa isso? Não consigo saber, não consigo conhecer plenamente o Tao, o verdadeiro caminho. Então, para eles estão numa busca constante de serem melhores, de serem algo mais, mas eles jamais vão alcançar a plenitude disso. Lembra que lá no começo eu falei que todas as religiões elas buscam salvar o homem de alguma coisa? Esse é um exemplo, tá? É diferente de nós. Nós buscamos a salvação da nossa alma no cristianismo. O taoísta, ele vai procurar salvar a vida dele da corrupção moral, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a alma dele vai ser salva por isso, porque ele não tem essa percepção de alma, ele não tem essa noção de que ele vai alcançar o eterno se ele for uma pessoa que estiver andando dentro das suas condutas morais, tá? Prosseguindo, a gente também vai falar aqui sobre as religiões do Extremo Oriente. Vamos falar sobre alguns aspectos que manifestam-se na sociedade. Já comecei a falar sobre isso, falei, por exemplo, sobre a cultura, a acupuntura, por exemplo, são coisas que a gente tem aqui no nosso dia.
nos nossos dias. Muitas coisas agora reconhecidas como inerentemente chinesas foram inspiradas e consolidadas pelo taoísmo, né? O amor pela natureza, fitoterapia, culinária chinesa, as artes marciais, a atividade física, ginástica. Alguns são baseados na ideia de Qi, que é a energia do corpo, é uma energia que tem que ser trabalhada segundo essa cultura. O taoísmo também rejeita a competição, ou seja, para eles não pode haver competição, tudo que você tem que fazer para a coexistência. Eles rejeitam também a classificação em castas, escalas, níveis. Eles rejeitam também o luxo, vulgaridade e ostentação. Lao Tzu, que é um dos filósofos que definiu o taoísmo, ele diz que o nível mais alto é o menos seguro. Todo mundo quer estar no topo da árvore, e se todo mundo estiver no topo da árvore, o que acontece com os galhos? Eles abaixam e quebram. Para ele, devemos ser como a água, né? Fluindo, sempre procurando um nível mais baixo, chegar no mar. Então, aqui tem uma coisa muito interessante sobre o taoísmo. Eles acreditam que nós, quando morremos, nos conectamos com o universo. Perdemos a nossa essência, a nossa individualidade. A gente vira uma parte do universo, vira uma parte do cosmos. Prosseguindo, vamos falar sobre o Shintoísmo. O Shintoísmo é menos sobre um sistema de crenças e mais sobre rituais realizados para reverenciar os kamis e a presença divina dentro deles. O que é kami? O kami, na verdade, são valores. Tá? São valores que são adotados dentro da vida social. A cultura japonesa é profundamente influenciada pelo shintoísmo, de forma que mesmo japoneses que afirmam não ter religião pessoal podem ser encontrados praticando rituais shintoístas. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, eu sou católico não praticante? É muito comum no Japão, só que lá eles não dizem, eu sou shintoísta não praticante. Não, porque para eles, essas práticas, por exemplo, que eles fazem, os rituais, são tão da cultura deles que não tem a ver com religião, mas vieram do shintoísmo, né? Os primeiros escritos shintoístas, eles datam do século VIII d.C. e descrevem mitos, orações, ritos religiosos. No entanto, não se sabe com que precisão essas descrições registram as primeiras práticas e crenças religiosas. Ou seja, o surgimento da religião shintoísta é um pouco confuso, mas os primeiros relatos escritos são do século VIII d.C. Uma coisa interessante é que é muito comum você ver empresas japonesas chamarem um monge, um sacerdote shintoísta, para fazer algum tipo de ritual quando a empresa está sendo aberta ou quando acontece uma tragédia. Eles valorizam muito o shintoísmo lá na cultura deles. As antigas religiões do Japão eram inicialmente animistas também e focadas em uma força sobrenatural inerente à natureza. O ano agrícola e as fases da lua eram importantes, assim como a lealdade ao clã, à tribo, a família. Os xamãs locais representavam os deuses, kami, que, como eu disse, são personalidades, e aqui também pode ser interpretado como deuses, e evitavam os espíritos malignos. As raízes da dança, arte, literatura e música japonesas contemporânea podem ser encontradas nos antigos ritos xamanísticos, ou seja, está tudo conectado. Então perceba que a sociedade lá se desenvolve de uma maneira muito conectada, muito mesclada com as religiões. Isso é muito comum na Ásia. Tudo faz muito parte da vida social. Hoje, a maioria dos japoneses ela não se considera religioso. Como eu disse, eles não se dizem religiosos, mas continuam seguindo a prática. É muito comum na vida deles, tá? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre a Índia, Antes de falar sobre as religiões na Índia, é muito importante que a gente fale sobre a cultura na Índia. Aí você pergunta, professor, mas o que tem a ver esse livro? O que eu tenho a ver com a Índia? Ora, é muito simples. A Índia, ela também, assim como o Japão, como a China, ela absorveu de uma maneira muito forte a religião. Então a religião faz parte da cultura dela, tá? Antes de você dizer que isso não acontece no Brasil, eu vou te lembrar que é muito comum nas cidades brasileiras que a gente tenha, ou nas repartições públicas, que a gente tenha símbolos cristãos, como a cruz, como santos. Então,
não diga que isso não acontece por aqui, tá? Porque isso também é uma característica marcante na nossa sociedade. A diferença é que lá eles absorvem isso e eles adaptam a fé deles a isso, tá? Já vou falar um pouco mais sobre isso. A Índia, ela abriga um pouco mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 1/6 da população mundial, ou seja, de cada 7 pessoas, com certeza uma é indiana, né? Uma ou quase 2 já são indianas. Os habitantes desse país, eles pertencem a uma variedade quase incontável de etnias e religiões. Existe uma série de castas lá, por exemplo, uma série de povos que se reuniram para formar a Índia. Embora 84% dos habitantes da Índia pratiquem o hinduísmo, há também uma quantidade considerável de muçulmanos, cristãos, sikhs, budistas e adeptos de outras religiões populares e menores. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas religiões, mas é importante primeiro falar sobre a cultura que engloba a Índia. De um modo geral, os indianos eles tendem a ter um forte senso de orgulho pela distinção e diversidade de sua cultura. Por exemplo, as expansões agrícolas do país e os avanços tecnológicos em infraestrutura, ciência e engenharia são fontes de orgulho. Eles valorizam demais a cultura deles. Pode ser uma cultura socialmente e economicamente pobre, mas eles valorizam demais aquilo que eles têm. Eles têm orgulho da vida deles, eles têm orgulho de serem indianos e eles cultivam isso de uma maneira muito bonita até. Tá? Não é um orgulho nocivo, né? Não é soberba, mas eles valorizam muito bem a cultura deles. Além disso, uma quantidade considerável de orgulho origina-se das ricas exportações culturais e artísticas da Índia, como a música, cinema. Eles têm um cinema muito forte, né? É chamado de Bollywood, é um cinema que é um pouco mais burlesco, que é um pouco mais cômico, um pouco mais mambembe, vamos dizer assim, mas é extremamente rico também e com grandes produções. A literatura deles também é muito rica, a medicina, tem até atividades físicas que são importadas, né? Por exemplo, eu acabei de falar da yoga, ou da yoga, como você preferir. A Índia tem uma das maiores populações do mundo e por isso os espaços públicos e privados, eles costumam ser densamente povoados, tá? O indiano, ele usa muito espaço público coletivo. Eles valorizam demais o espaço coletivo. Isso faz parte da natureza deles, eles estão acostumados a fazer isso há séculos. Espaços privados são raramente, refazendo a minha frase, espaços privados eles existem em raridade, né? Não existem muitos espaços que são privados, a maioria dos espaços na Índia são coletivos. Isso influencia o modo como a ideia de privacidade é compreendida, já que raramente está disponível e é pouco procurada ou praticada. Geralmente é uma tolerância cultural muito grande para aglomeração. Eles amam estar em um grupo. Por exemplo, várias gerações costumam viver sob o mesmo teto, tá? É comum você encontrar várias famílias dentro do mesmo teto, né? A família do pai com a sua esposa, e aí os filhos nasceram, cresceram, casaram também, e esses filhos continuam morando na mesma casa. Mas o pai, além de ter os seus filhos debaixo do seu mesmo teto, é normal também que ele tenha o seu pai também. Então, ou seja, o avô também está na casa. Olha só que coisa interessante. Muito diferente do que a gente vive no Brasil hoje. É comum você encontrar 3, 4 gerações numa mesma casa, por menor que seja a casa, tá? Várias gerações costumam viver sob o mesmo teto e não é incomum encontrar animais como vacas ou cães vagando livremente pelas ruas públicas e vilas. Por quê? Porque a noção deles de espaço é coletiva. Tá? Eles têm essa noção muito marcante. Uma coisa que é interessante também é que para os indianos a vida em família é extremamente valorizada. Tá? Eles respeitam muito e respeitam demais as famílias. Como sociedade coletivista, os indianos eles costumam enfatizar a lealdade e a interdependência, ou seja, um familiar dependendo do outro. Os interesses da família geralmente têm prioridade sobre os do indivíduo. Então, se o indivíduo ele precisa trabalhar, mas ele quer estudar, o que vai prevalecer é a vontade da família dele trabalhar. Tá? Eles vão interferir também, a família vai interferir também na vida pessoal, como casamento, plano de carreira. São geralmente, essas decisões elas são normalmente tomadas em consulta com a família. As pessoas elas tendem a agir no melhor interesse da reputação de sua família, pois o ato de um indivíduo pode impactar a percepção de toda a família por sua comunidade. Isso é algo muito interessante lá. Então, se uma pessoa ela faz algo errado,
ela não vai marcar só a vida dela, a reputação dela, mas vai marcar a da família como um todo. Os relacionamentos com parentes e tios, ele costuma ser tão forte quanto é o relacionamento com pais. Então, o tio ele pode ter uma influência muito forte sobre o filho, sobre o sobrinho, ele pode ter uma influência marcante. Em muitas partes da Índia também é comum encontrar, né, como eu disse já, 3 ou 4 gerações juntas vivendo. E o pai geralmente é o líder daquela casa, daquele espaço todo, né, daquela coletividade. Na Índia, outra coisa que é interessante é que a religião é muito mais visível, tá? Ela se vê o tempo todo, faz parte inclusive da vida corporativa, né? As pessoas elas têm nas suas mesas estátuas, elas fazem o culto dentro das empresas, tudo isso faz muito parte da vida deles. E para que a gente possa compreender, né, melhor a Índia e os seus habitantes, a gente precisa compreender 4 fatos muito relevantes sobre esse país. Primeiro, a enorme população da Índia inclui não apenas a vasta maioria dos hindus do mundo, mas também o segundo maior grupo de muçulmanos em um único país, tá? Os muçulmanos também fazem parte da Índia. A Índia é uma democracia religiosamente pluralista e multiétnica, ou seja, eles amam o plural, eles amam a diversidade. E embora existam proteções legais para grupos religiosos e minorias, os indianos ainda experimentam elevados níveis de restrições governamentais à religião. É interessante isso. Alguns estados indianos, por exemplo, proíbem que as pessoas mudem de religião. Olha que coisa impensável no Brasil. É impossível você mudar de religião em alguns estados indianos. A Índia também experimenta elevados níveis, né, e aqui enfatize-se, muito altos de hostilidades sociais relacionadas à religião nas últimas décadas. Exatamente por conta disso. Eles valorizam tanto a religião deles que quando alguém muda de religião é taxado como um pária, como uma pessoa que não merece respeito. E por que, aí só para a gente concluir esse tópico, por que, professor, é tão importante falar sobre a cultura na Índia? Olha só, a cultura, ela está muito conectada na Índia com a religião, tá? As pessoas, elas não dividem muito essa coisa, assim como a gente divide aqui no Brasil. Então, portanto, é muito importante a gente entender o quanto a religião pode impactar. Aí você pode se perguntar, mas qual é a relevância deles para mim aqui no meu conhecimento, na minha formação? Horas, é importante que a gente conheça, por exemplo, para um trabalho de evangelismo. Por isso é tão importante que a gente conheça bem a cultura indiana. Talvez você não vá como evangelista, como missionário, mas talvez uma pessoa que você conheça, uma pessoa com quem você conviva, pode ter esse chamado. Portanto, é tão importante assim, tão relevante ter esse conhecimento, ok? Prosseguindo, vamos falar um pouco sobre o budismo. Esse sim está bem marcado na cultura social do Brasil. Embora o budismo ele tenha se originado na China, na Índia, ele já se espalhou por vários locais da Ásia e, inclusive, temos aqui no Brasil uma série de variedades. São estimados hoje, mais de 200 milhões de pessoas que professam a fé budista. O budismo é atribuído a sua origem a Siddhartha Gautama, que era um príncipe indiano que, ao ver a miséria do povo dele, ele ficou tão chocado que ele decidiu abandonar o palácio e começar uma peregrinação espiritual. Isso entre o século V e o século IV a.C. O budismo ele tem 3 pilares. Lembra que eu falei lá na unidade 2 sobre os pilares do Islã? O budismo também tem pilares, tá? Esses 3 pilares são o Buda, né, a crença no Buda, que é o grande líder, o grande profeta, o grande inspirador da religião, que é Siddhartha Gautama. No Dharma, ou seja, a doutrina budista, tudo aquilo que está escrito a respeito do budismo, e no Sangha, ou seja, a comunidade de monges budistas. Então, eles valorizam e respeitam esses 3 pilares. Um ponto interessante sobre Buda. Buda significa iluminado, e Siddhartha Gautama, né, que é o fundador do budismo, ele não foi o último Buda. O Buda, ele continua o Buda continua reencarnando, o iluminado continua se manifestando para a Terra. De tempos em tempos, eles encontram alguém que eles chamam de Buda, alguém que eles chamam de iluminado, que é alguém que traz conhecimento e traz informações relevantes para a fé deles.
Os budistas ainda acreditam na existência do Nirvana. Nirvana não é um paraíso necessariamente, tá? O Nirvana aqui é o fim do sofrimento, tá? A palavra Nirvana é derivada de um verbo que significa flutuar para longe, né? Sabe aquela sensação de quando você está flutuando no mar, numa piscina tranquila, né? Que você se sente leve, se sente tranquilo? É isso que eles tentam fazer alusão. Buda escreveu que o Nirvana como diferente da Terra, ou qualquer coisa da Terra. Não é como a consciência ou nada, o sol ou a lua. Às vezes é chamado de consciência transformada, mas não é como a ideia cristã da alma, pois Buda não acreditava que a pessoa interior existisse. Ou seja, nós, para o budismo, não temos alma. O que nós temos é aqui um espírito que, quando nós morrermos, vai ser reincorporado ao universo, assim como em outras religiões. O budismo nega que tenhamos uma personalidade ou alma, portanto uma compreensão pessoal de Deus é uma ideia estranha. Dar personalidade a Deus para eles é muito estranho. Os budistas do leste asiático costumam seguir em grande parte uma mistura de uma ou mais tradições budistas. Eles costumam fazer uma mistura. E para eles, Jesus é considerado um mestre espiritual no mesmo nível de Buda, tá? Uma leitura de Jesus diferente daquela feita pelo cristianismo, né? Para nós, ele é o salvador da humanidade, é o próprio Deus que se manifestou na Terra para salvar a humanidade. Para eles, ele é um grande iluminado também, é um tipo de Buda que veio num outro momento da existência humana. No pensamento ocidental, a personalidade é uma unidade consistente, ou seja, para mim é algo extremamente relevante e importante, né? O budismo, no entanto, ele vê o ser humano como parte do universo, um arranjo de elementos em constante mudança. A alma e o indivíduo não existem de maneira isolada, mas fazem parte do todo, né? Então, eu faço parte de toda a existência e aquilo que está em mim é uma parte do universo que se conecta com todas as outras pessoas. É bem diferente, né? Mas é assim que o budismo interpreta a noção de alma, equivale à noção de alma do cristianismo. Prosseguindo, agora vamos falar sobre o hinduísmo, né? O hinduísmo é uma religião peculiar da Índia, e aí eu vou voltar um pouco a falar da cultura indiana. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. É um mosaico de amplas gamas de ideia, práticas de comunidades religiosas, e ele evoluiu por mais de 3 milênios, entrelaçando fios de cultura e culto do divino de diversas formas. Hoje, no sul da Ásia, Índia e Nepal, ele é praticado pelos povos dessas regiões. Embora as comunidades que seguem o pensamento e as práticas hindu tenham florescido no subcontinente indiano, por pelo menos 3 milênios, o conceito de hinduísmo, como um pacote unitário e coerente de crenças e rituais, surgiu apenas no século colonial do século XIX, né? Foi ali no período do século XIX, através de processos que têm sido muito debatidos nas últimas 3 décadas. Existe uma polêmica a respeito da formação do hinduísmo, mas o que a gente pode dizer é que o hinduísmo ele tem uma valorização da pluralidade. A maioria dos hindus compartilha o conceito de que o divino se manifesta de diversas formas, né? Tem uma diferença para cada um, para cada grupo, para cada família tem a sua peculiaridade, é extremamente interessante nesse sentido. Acreditam na eternidade da alma, mas não como nós cristãos, né? Para eles, a alma renasce vida após vida, é um ciclo, vai se repetindo esse ciclo. Eles acreditam também numa coisa que é chamada de karma, né? Tudo aquilo que você faz nessa vida vai impactar e influenciar a sua vida lá no futuro. E não só a vida seguinte, tá? Veja só, você pode ter cometido um crime aqui nessa vida, e aí esse crime ele vai refletir nas suas vidas posteriores. É um processo de expurgação do pecado, vamos dizer assim. Outro ponto interessante é que dentro do hinduísmo eles acreditam que você, no processo de reencarnação, nem sempre necessariamente você volta como um homem, como um ser humano. Você pode voltar como um animal. E
tudo tem um propósito, né? O propósito é evoluir até que você se torne um só com o universo também, tá? Isso é uma peculiaridade do hinduísmo. Então lembra, no budismo eu não tenho alma, eu tenho uma personalidade que se conecta, que é parte do universo, que se conecta com ele. No hinduísmo, por sua vez, eu tenho alma, mas essa alma, para que ela possa ser considerada perfeita, ela precisa evoluir, e a evolução implica em reencarnação constante, até que um dia eu esteja tão evoluído que eu possa me conectar com o universo. Agora, um aspecto que é interessante, que nós não hindus achamos muito curioso, é o panteão de deuses, né? Que às vezes é chamado de politeísmo, mas não é um politeísmo, tá? Por que a gente não pode dizer que o hinduísmo é uma religião 100% politeísta? Porque, veja só, eles adoram um único Deus, tá? Cada pessoa tem o seu único Deus, e eles entendem que todos coexistem, todos coabitam, né? Todos vivem juntos, como vivem em harmonia. Na Índia você vai encontrar templos que são feitos para milhares e milhares de divindades, inclusive divindades não hindus, né? Lá, inclusive, existem templos onde você vai encontrar o Cristo, você vai encontrar Ganesha, você vai encontrar Shiva, todos no mesmo templo. E eles têm, inclusive, um templo que é dedicado ao culto de super-heróis. Olha só que coisa interessante. Eles têm também a veneração por personalidades. Vejam como a religião é extremamente complexa, e até para a gente aqui que não vivencia a religião, pode ser considerada uma religião confusa. Eles cultuam diferentes divindades em momentos diferentes, sem nenhum senso de conflito. Estudiosos tentaram entender isso de uma nova perspectiva. Eles usaram um termo que é chamado de catenoteísmo. O que é catenoteísmo? É um termo onde os deuses vivem de maneira harmônica. No politeísmo existe sempre uma entidade que é mais poderosa, e no caso do hinduísmo, eles têm lá a entidade que eles adoram, que eles veneram, mas também quando é necessário, eles deixam de venerar esse para venerar o outro. Eles mudam. Não é que eles vão venerar o outro para pedir um auxílio, enquanto eles continuam adorando a esse mesmo Deus. Eles mudam para o outro por completo. Então eles têm muito isso lá. Esse é um aspecto extremamente complexo para o evangelismo. E por quê? Porque quando os evangelistas, os missionários chegaram à Índia e começaram a falar sobre Jesus, ele foi muito facilmente aceito. A mensagem do evangelho foi muito facilmente aceita, porém, o que aconteceu? Jesus foi colocado no panteão de divindades. Eles não deixaram de adorar as outras divindades, porque para eles é muito comum ter duas religiões ao mesmo tempo. Eles têm vários deuses ao mesmo tempo, eles podem ter várias religiões ao mesmo tempo. É extremamente comum. E esse foi um grande desafio para os missionários que chegaram lá na Índia e começaram a evangelizar, e é um desafio muito grande até hoje. Por isso, apesar da perseguição religiosa ela não ser tão agressiva, na Índia, a Índia é considerada um dos países mais desafiadores para o trabalho missionário. Uma outra coisa que é interessante é que eles valorizam demais o feminino na Índia. Eles veem muitas divindades como mulheres. A maioria das divindades deles são mulheres. Apesar das grandes divindades como Shiva ser homem, eles valorizam e adoram muitas deidades femininas. Para eles, elementos como o sol, os rios são vistos como formas dignas de adoração também. Tudo para eles é digno de adoração. O esforço espiritual humano envolve a busca pela realização dessa essência. Aí você pergunta, professor, qual é a diferença então do animismo? É que para o hinduísmo eles são deuses, né? A árvore, por exemplo, no animismo ela tem vida e por isso ela tem que ser respeitada. No hinduísmo, a árvore ela não só deve ser respeitada, como deve ser adorada, né? Então vai um pouco além. Os modos de adoração variam muito entre os hindus. Dependendo da inclinação de um indivíduo, vários canais de experiência religiosa são reconhecidos como válidos dentro dos 3 amplos caminhos que eles têm como religiosos, que é o caminho do conhecimento, o caminho da devoção e o caminho da ação. O que significa isso? Eles podem adorar os deuses deles de formas diferentes. Tá? E eles têm 3 grandes caminhos pelos quais eles fazem isso. Vou explicar isso na prática.
você está procurando uma formação teológica e por isso você está fazendo esse curso, certo? Mas isso não te impede de, quando você chegar na sua igreja, de você cantar um cântico, de você entoar uma música, de você fazer um tempo de adoração. Para o hindu, já é diferente. O hindu, se ele quer ter uma formação de conhecimento da religião dele, ele vai se dedicar a isso. Ele não precisa necessariamente cantar. Ele não precisa necessariamente, por exemplo, fazer trabalho social. Por quê? Porque ele já está em um dos 3 caminhos. Então, para ele é diferente. Para o hindu, o estudo da fé, a prática da fé também é realizada de uma forma diferente. Segundo o entendimento hindu, a criação ela passa por ciclos de existência e dissolução. É como se fosse um processo de respiração. E eles dizem que quem deu origem a tudo foi o grande Brahma. É o nome que eles atribuem ao grande criador de tudo, ao Deus Supremo do hinduísmo. É como se ele respirasse, expira e inspira. Como se, quando ele expira, está no processo de criação. Quando ele inspira, está começando o processo de inspiração. Então, eles têm essa crença também. E esse universo, esse mundo no qual vivemos hoje, ele não é o primeiro. Para eles, nós estamos vivendo repetidos ciclos de existência. Muitos hindus acreditam que durante o período de dissolução, de destruição, o universo é reabsorvido no Senhor Vishnu, que dorme em águas primordiais. Então, quando esse Deus Vishnu ele acorda, automaticamente é o momento do universo ser reabsorvido. É muito interessante, a cultura, a religião hindu, ela se mistura em alguns momentos com uma série de mitologias que eles valorizam e entendem como parte da sua fé até hoje. Quando Vishnu acorda e cria, a partir de Brahma, a divindade que cria o mundo, um novo ciclo de criação começa. Não a fim dos tempos e nada está realmente completo para sempre, ou seja, é um ciclo o tempo todo. Tanto a criação quanto a dissolução são estados alternativos em um ciclo interminável. Tudo vai ininterruptamente continuando. Então, essa noção de que nós temos de linearidade, o cristão, ele pensa assim, tudo tem um começo e vai ter um fim. Por outro lado, o hindu, ele fica pensando numa espiral. Para ele, a noção de existência é espiralada. Já falei um pouquinho de karma, após a morte o indivíduo renasce em um corpo diferente, o corpo físico e as circunstâncias sociais nesse novo nascimento dependem do que ele fez no passado. Então, se você foi um bonzinho, você vai nascer melhor na próxima encarnação. Isso não quer dizer que você vai ser rico, tá? Você vai ter uma vida melhor. Se você foi bom moralmente falando, você vai ter uma existência melhor na próxima vida. Mas isso não quer dizer necessariamente que você seja mais rico. Uma pessoa continua passando pelo ciclo de nascimento e morte até que todos os seus karmas se esgotem, ou seja, até que ela pague por todos os seus erros através do esforço espiritual. Prosseguindo, vamos falar aqui de uma religião que é pouquíssimo conhecida, mas que faz parte da vivência na Ásia, que é o sikhismo. A palavra Sikh, da qual deriva o nome dessa religião, na língua Punjabi, significa discípulo. Punjabi é uma língua indiana também, é uma religião originária lá da Índia. Sikhs são os discípulos de Deus que seguem os escritos e ensinamentos dos 10 gurus Sikh. Segundo seus seguidores, a sabedoria desses ensinamentos pode ser considerada prática e universal, pois é destinada a toda a humanidade. Então o que eles dizem é o seguinte, olha, você pode ser Sikh, mas você pode ser cristão também, tá? O ensinamento que eu tenho aqui é para todo mundo, não precisa se preocupar, não precisa mudar de religião. Você pode continuar com a sua religião original e pode continuar pode seguir o sikhismo numa boa e você vai viver muito bem. Isso é o que eles defendem. O sikhismo também é uma religião monoteísta, tá? Surgida no século XV em uma região da Índia que faz divisa com o Paquistão. O fundador da religião Sikh foi o Guru Nanak, nascido em 1469. Ele pregou uma mensagem de amor e compreensão e criticou os rituais cegos dos hindus e muçulmanos. Ele desenvolveu essa religião em oposição ao hinduísmo e ao islamismo que era tão comum na Índia naquela época. O Guru Nanak passou sua liderança dessa nova religião para 9 gurus sucessivos. E o último guru vivo foi o Guru Gobind Singh, que morreu em 1708. Ele
foi gerando, foi criando linhas sucessórias. Depois dele veio um outro guru, e depois outro e outro sucessivamente, até que chegou o Guru Gobind Singh, que nomeou um outro guru também para administrar a religião, que é o Guru Sahib no Gurdwara, que ele defende o pensamento do sikhismo. Veja só que coisa interessante. O que significa isso? Significa que para eles não precisava ter um líder espiritual depois. Tanto é que o último guru, ele retira do sikhismo, ele retira os sacerdotes, porque ele dizia que os sacerdotes eles estavam corrompendo a religião, corrompendo a fé. E aqui nós vamos falar de alguns pilares do sikhismo. Podemos chamar de pilares porque são os princípios que eles acreditam. Existe apenas um Deus e ele é criador e sustentador e destruidor. Eles são monoteístas também. Deus, para eles, não pode assumir forma humana, então, para eles, a história sobre Jesus é impensável. O objetivo da vida humana é quebrar o ciclo de nascimentos e mortes e fundir-se com Deus. Isso pode ser realizado seguindo os ensinamentos do sikhismo, meditando e realizando atos de serviço e caridade. Então, veja só, eles dizem que você pode praticar o sikhismo e a sua religião original numa boa, sem problema, mas no momento em que eles definem que Deus não pode assumir forma humana, eles estão entrando em conflito com o cristianismo. Logo, existe aí uma contradição. Outro ponto é que eles adaptam o hinduísmo. Eles dizem que o homem ele vai nascendo, renascendo, até que ele esteja aprimorado para fundir-se com Deus. Para o sikhismo, existem 5 vícios cardeais. Que são os 5 vícios cardeais? Na tradição católica, nós temos lá os 7 pecados capitais, e no sikhismo são chamados de 5 vícios cardeais, que é a luxúria, a raiva, a ganância, o apego mundano e o orgulho. Se alguém puder superar isso, eles alcançarão a salvação, que é a conexão com Deus no fim de suas vidas. E a meditação tem que ser praticada diariamente. Não há para o sikhismo prática espiritual mais valiosa que a meditação. Eles valorizam como uma parte importante da sua fé a meditação. Rejeitam todas as formas de rituais cegos, como jejum, vegetarianismo religioso, peregrinações, superstições, yoga, bem como qualquer forma de idolatria. Eles também valorizam a vida familiar normal, ou seja, rejeitam drasticamente o celibato. Não são adeptos da renúncia do mundo, ou seja, eles vivem bem a vida, não tem mosteiros, não tem monges, e eles não procuram isso para alcançar a salvação, e o devoto deve viver no mundo, mas manter a sua mente pura. Ele deve ser um soldado, um estudioso e um santo. É essa a definição do sikhismo para a existência dos seus adeptos, dos seus seguidores. O livro sagrado dos Sikhs é o seu eterno guru. Depois da morte do Guru Granth Sahib, o sikhismo ele não teve mais nenhum grande, pois acreditam que não é necessária a existência de qualquer um vivo. Por quê? Porque ele continua sendo o seu grande guru. E o sikhismo despreza todas as distinções de credo, raça ou sexo. Para eles não tem diferença, não tem discriminação, são extremamente tolerantes às diferenças. E as mulheres são plenamente iguais aos homens em todos os sentidos. Os Sikhs rejeitam a violência contra a mulher, a discriminação por conta do sexo e ainda incentivam que a mulher viúva se case novamente. Então eles valorizam muito a igualdade de gêneros lá também. O trabalho honesto é incentivado e valorizado. Compartilhar é uma responsabilidade, é um dever que faz parte do sikhismo. E o serviço comunitário deve ser constantemente praticado. É algo que faz parte da vida deles, é o voluntariado. Essa é uma lista muito sucinta dos ensinamentos, mas existem outros tópicos que podem ser trabalhados, mas serve para a gente ter base e conhecer os pressupostos teológicos deles. Apesar dos seguidores do sikhismo estarem concentrados só na região de Punjab, interior da Índia, ela está entre as maiores religiões do mundo, e é por isso que eu trago ela para a gente aqui, para a gente conhecer. Contando atualmente com mais de 23 milhões de seguidores, se posicionando acima de outras religiões mais conhecidas no Brasil, como por exemplo o judaísmo.
né? Ela é muito maior que o judaísmo, veja só. Né? A gente falou do judaísmo na unidade 2, nós falamos que o judaísmo ele tem hoje aproximadamente 13 milhões de adeptos, mas o sikhismo é muito maior. Qual é a diferença? A diferença é que o sikhismo está concentrado em uma região da Índia, mas é uma religião extremamente grandiosa. Terminamos assim a nossa unidade número 3. Eu espero que você tenha gostado também. Espero que tenha sido proveitosa para você. Mais uma vez é uma honra ter estado aqui e eu te aguardo para finalizarmos esse conteúdo com a unidade 4. Até mais!